E a nossa discussão sobre o julgamento hoje de Lula continua agora recebendo Kátia Maria, presidente do PT estadual. Uma boa tarde. Boa tarde, prazer poder participar aqui com vocês. E também Major Araújo, deputado estadual do PRP. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana, Jodevard e a todos os telespectadores. Kátia, vocês acreditam que Lula vai conseguir ser absolvido? Olha, nós estamos defendendo que possa ser um julgamento justo e na medida, que não se tem prova nos autos, na verdade o que se tem é documentos que provam que o apartamento do triplex é da OAS, nós queremos um julgamento justo e que ele seja inocentado, porque não se pode no Brasil, a legislação brasileira ela exige, para condenar uma pessoa precisa ter prova. Se não tem prova, ele não pode pagar por um preço do que ele não deve. Pois é, a gente vai fazer esse debate, vamos trocar ideias aqui. Major Araújo, tem provas contra Lula ou não? Tem provas, e acho até que muito amplas, muito contundentes. Além das testemunhais, tem a própria discrepância entre o patrimônio que ele tem com o que deveria ter conforme o seu ganho durante a presidência e os cargos que ele ocupou. Eu acho que são até muito amplas e suficientes para condenação. Agora, claro que cabem vários recursos, mas ele sendo condenado, qual o reflexo disso na disputa presidencial deste ano? Na verdade, nós não vamos mudar a nossa estratégia eleitoral. Nós entendemos que esse julgamento, ele é um julgamento político, Aqui o nosso deputado, com todo respeito, mas ele falou, mas ele não apresentou sequer um documento que falasse que é a prova, O que tem é que a própria juíza do TRF aqui de Brasília colocou o apartamento penhorado. Então, existem documentos materiais que provam que é da OAS. E isso não vai mudar a nossa estratégia. O presidente Lula será o candidato a presidente do PT para concorrer e ganhar as eleições. Hoje, Luciano Jordevar, ele não representa um desejo de projeto do PT, mas de uma parcela expressiva da população brasileira que mostra nas pesquisas que querem ele de volta para voltar às políticas de distribuição de renda e de melhoria da população brasileira. Você está dizendo que alguns setores da sociedade têm medo de Lula ainda? É isso? Na verdade... Alguns querem, outros não? Isso é legítimo da democracia, sim, mas que ela seja feita no voto. Isso nós aceitamos com facilidade. Deixar o eleitor, que é o que nós estamos exigindo, deixar que o eleitor decida qual é o projeto e quem ele quer que governe o Brasil. O que nós não podemos aceitar é a condenação dele sem um documento real que prove que ele seja culpado, mostrando aí que, na verdade, eu estava acompanhando aqui, quer dizer, nós vamos vencê-lo, uma das manifestantes, nós vamos derrotá-lo de qualquer jeito. Tudo bem, nos derrote na urna. Na urna é legítimo, quem ganhar leva e governa o Brasil. Major Araújo, ele conseguindo se livrar dessa condenação, sendo candidato, ganha a eleição? É um forte candidato. Uma coisa é a condenação dele, que nós até torcemos até para que o Brasil caminhe para na direção da moralidade, enfim, e da punição àqueles que praticam corrupção, que nós defendemos. Outra coisa é se ele é um candidato forte, evidentemente um candidato forte, realizou boas ações enquanto foi presidente, e deixou um certo legado. Isso faz com que a grande maioria hoje dos eleitores que se manifestam, que já decidiram seu voto, se manifeste pela sua eleição. Eu queria saber... Eu queria só fazer um reparo aqui, o seguinte, existem provas técnicas, nós vimos imagens, todos nós assistimos, do presidente, da sua esposa, no triplex, enfim. Essas questões são indiscutíveis. São mais provas testemunhais, evidentemente, que são mais frágeis. Mas as fotos lá indicam que o Lula seria o dono? Indica que não. Da propriedade em si, não. Mas é claro que, olha, sinceramente, as imagens dizem por si só. Dizem, cara? Eu seria um hipócrita se eu dissesse assim, ele estava lá, mas... Isso não quer dizer nada porque ele não tem uma escritura com a sua propriedade. Ora, vamos ouvir o outro lado, então, sinceramente, eu vivo esse lado que eu estou dentro
da política, e esses fatos ocorrem aqui em Goiás também, ocorrem lá dentro da Assembleia, o uso de laranjas, enfim. O apartamento está no nome de um, mas pertence a outro. Isso acontece muito. Concorda com isso, Cátia? Não, assim, fica fácil se julgar dessa forma. Então, quer dizer, eu posso sair daqui, pegar qualquer imobiliária, visitar, fazer uma foto e a partir de amanhã o imóvel ser meu, já que se eu visitei, só visitar, e é verdade, o presidente Lula assume, ele foi lá, ele visitou o triplex e não comprou o triplex. Ele fala isso. Então, o fato de ter estado no imóvel não configura que o imóvel é dele. Quantos de nós entramos nas lojas, né? E aí é importante quem está nos assistindo, nós entramos nas lojas, olhamos, pegamos, às vezes experimentamos, sapato, a roupa, nós vamos embora e largamos lá. Quer dizer, então o presidente Lula não tem direito de visitar um imóvel, ver se ele... Claro que ele poderia comprar o imóvel. Qual que era o problema dele parcelar e fazer a aquisição desse imóvel? Quer dizer, isso é correto, é legítimo, não teria problema. Ainda há o temor dele ser preso? Olha, nós queremos acreditar na justiça brasileira. E se a justiça brasileira julgar o processo pela técnica, ele não será preso. Pelo contrário, ele será inocentado. Tá, eu só queria saber, inclusive, até que o senhor comentasse, por exemplo, já teve gente falando que se Lula fosse condenado, teria que matar gente, usar essa expressão, depois se mudou de ideia. Mas tem muita gente colocando, talvez, um possível confronto em caso de condenação. Como é que o senhor vê isso? Não, eu particularmente, eu defendo até que... Sim, é um risco, mas eu defendo que a democracia prevaleça e que, enfim, que o Lula seja... que ele tenha o seu direito à candidatura, que ele concorra, que se a condenação houver, que sejam obedecidos os prazos, os recursos, enfim. Seriam obedecidos esses prazos, essas que ele coisas, não seja preso agora. No caso de uma condenação, Cátia? Na verdade, o que nós estamos presenciando aí, Jordevar, Luciana e Major, é que existe um tratamento diferenciado para o presidente Lula, né? Eu tive a oportunidade, agora no mês de janeiro, nós cumprimos uma agenda de visitar todas as subseções dos tribunais federais aqui em Goiás. Das 8 que eu visitei, Lusiânia, Formosa, Jataí, Rio Verde, Aparecida de Goiânia, Uruaçu, só Anápolis tinha juiz. O resto estava todo mundo em recesso ou férias, mostrando que não é uma coisa normal o judiciário ter toda essa efetividade no mês de janeiro. Então, o processo do presidente Lula foi acelerado. Isso, por si só, já mostra que é um estado de exceção. Nós poderíamos ver, por exemplo, no mesmo tribunal, o processo do Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas, que está lá parado há 12 anos. Como é que uma pessoa fica parada há 12 anos e o do Lula é julgado em 160 dias, com mais de 250 mil páginas de processo? Então, fica claro para nós que tem uma perseguição política com o presidente Lula. Ok, uma boa tarde aos senhores. Obrigada pela participação no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Eu só queria concluir dizendo o seguinte, Jordevar, eu torço para que o Lula concorra e que o julgamento seja direto pelo povo, mas nós precisamos entender que esse julgamento, o comentário seria longo, não dá para fazer, eu deixo para outra. Obrigado pela participação de vocês.